Fala pessoal que está se preparando para a prova da Guarda Civil Municipal da cidade Leopoldina. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal do YouTube, o canal do Vale Concursos. Se você não é inscrito de antemão, né, eu convido a se inscrever e também a ativar as notificações, tá? Esse sininho que fica aqui na barra, ele vai te alertar todas as vezes que conteúdos novos forem postados, tá? Deixe seu like no vídeo, seu comentário. Meu nome é Maiara, se você não me conhece. Eu sou policial penal em Minas Gerais e também professora de processo penal e de direito administrativo no Vale Concursos. Hoje, né, nós vamos trabalhar aí com a matéria de direito administrativo que conta aí do conteúdo programático do seu edital, tá? E aí a gente vai falar acerca aí de um tema muito relevante que é poderes administrativos. E adianto, né, que teremos também dicas de outros assuntos, tá? Disponibilizados aqui de forma gratuita para vocês no nosso canal do YouTube. Então, a gente vai falar também, né, em outra oportunidade, sobre responsabilidade civil do Estado. Vamos falar também sobre controle, né, da administração pública, tá? Conteúdos aí, né, que constam de forma expressa no seu edital, beleza? Então, vamos lá, né, começando aí, tá, com a nossa dica de poderes administrativos. Gente, os poderes administrativos, eles são verdadeiros instrumentos que a administração pública, ela se vale com o objetivo de satisfazer o interesse público, tá? E na verdade, né, eles são chamados de poderes-deveres, tá? Porque além de ser uma prerrogativa, é um dever da administração pública utilizá-los para defender aí o interesse público, tá? Essa matéria aí é sempre objeto de questão de prova, então prestem bastante atenção aqui. Então, o administrador, ele não tem, né, liberdade, tá? Por isso que nós falamos de poder-dever. E eles são irrenunciáveis, porque nós temos um princípio muito importante, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. O gestor, ele não pode dispor daquilo que não lhe pertence, né? O interesse é público. O poder é uma prerrogativa para que a administração pública satisfaça o interesse público, o interesse da coletividade. Então, por isso, né, que não pode ser renunciado, tá? Esses poderes. Os limites, né, são conferidos aí, estão previstos na lei para que não haja, né, abuso de poder, excesso de poder. E o agente público que agir, né, que eventualmente vier a agir com abuso de poder, ele será responsabilizado, tá? E aí, gente, antes de nós falarmos, né, das espécies de poderes aí propriamente ditas, nós vamos ver aqui, né, o que configura o uso e o abuso de poder, tá? Esse tema aí dentro de poderes é muito cobrado em prova. Então, a gente tem ali as modalidades, né, de excesso de poder e de desvio de poder. Vamos ver quais são as diferenças aí entre elas, tá? Então, sempre que o uso, né, o exercício ali de um desses poderes administrativos, ele ultrapassar o limite que for previsto na lei, haverá aí, né, abuso de poder, tá? Então, todas as vezes que o gestor público, ele extrapolar, né, fazendo uso aí dos poderes que são conferidos à administração pública, ele age aí com abuso de poder. E aí, gente, olha, a diferença entre excesso e desvio, tá? O excesso, ele ocorre quando alguém atua fora dos limites da sua competência. Então, a competência, ela é definida por lei, tá? Se o agente público, ele atua fora dos limites de sua competência, ele age com excesso de poder. Por outro lado, se ele atua dentro dos limites de sua competência, porém visando finalidade diversa do que a lei prevê, né, visando finalidade diversa do interesse público, ele age aí com desvio de poder. Então, vamos simplificar aqui. O excesso de poder, né, ele está ligado aí, né, aos limites de competência. Então, o agente público atua além de sua competência.
E o desvio de poder visa finalidade diversa do que a lei prevê. Então, gente, tanto o excesso quanto o desvio, eles são modalidades, tá? Eles são espécies aí do abuso de poder. Então, o abuso de poder, ele é um gênero e ele possui duas espécies, desvio e excesso de poder, tá? Então, olha só, um exemplo, né, do desvio aí de poder. A remoção, ela não tem finalidade punitiva. Então, né, um servidor público que é investido em um cargo público, ele tem um estatuto, né, uma lei que rege ali aquele cargo, aquela carreira. E aí, nós temos penalidades, né, faltas funcionais que podem ser, né, cometidas aí pelos servidores públicos com suas respectivas sanções. E a remoção, ela não é uma espécie de sanção, tá? A remoção, ela é cabível aí em diversos outros casos, menos na hipótese de punição. Então, se, né, um superior hierárquico que tem uma inimizade com alguém de sua repartição, com um subordinado seu, e querendo, né, retirá-lo dali, decide removê-lo, porém alegando, né, motivo inexistente, motivo falso. Ele alega que ele é chefe da repartição A e ele alega que na repartição B está com déficit de servidor público e ele vai remover, né, o Joãozinho, que é inimigo dele, por esse motivo. Só que o Joãozinho, ele consegue demonstrar que aquela motivação que foi alegada, ela é inverídica, ela é falsa. E aí nós temos a teoria dos motivos determinantes, tá? O motivo, ele vincula o ato. Se o motivo é falso, o ato é ilegal e ele deve ser anulado, tá? Então, nesse caso, a remoção de Joãozinho, ela foi arbitrária, ela foi ilegal. Esse ato, né, que promoveu essa remoção, ele é ilícito, portanto, devendo ser anulado, tá? Então, aí, né, nós temos as modalidades de abuso de poder. Agora, começando a falar dos poderes administrativos propriamente ditos, nós vamos falar primeiro aí do poder vinculado e do poder discricionário. Gente, esses poderes, eles irão se diferenciar pelo grau de liberdade conferido aí ao administrador público. Por quê? No poder vinculado, o administrador, ele não tem margem de liberdade, tá, para praticar o ato administrativo. Então, a lei, ela vem ali de forma fechada com os requisitos como o ato deve ser praticado, não tem margem de liberdade. Então, se alguém, né, quer obter uma licença para construir, a lei faz ali algumas exigências, algumas condições que são impostas para que essa licença seja concedida. Se o particular, ele preenche todos os requisitos, essa licença não pode ser negada, tá? Porque não tem margem de liberdade ali para analisar a discricionariedade nesse caso. Outro exemplo, né? Se para determinada falta cometida aí por servidor público, né? Suponhamos que tenha lá previsto, né? Caso o servidor público se utilize da impressora da repartição para imprimir para finalidades particulares, a penalidade será de advertência. Beleza. O administrador, ele não pode aplicar suspensão, porque se a lei falou que é advertência, ele não pode, né, ele não tem margem de liberdade aqui nesse caso. Agora, no poder discricionário, a lei, ela permite uma margem de liberdade, né, fixando ali os limites em que o administrador, ele pode transitar, tá? Então, nesse mesmo exemplo aqui da falta funcional, a margem de liberdade seria, por exemplo, quando, né, para essa conduta de usar ali da impressora, né, da repartição para finalidades pessoais, se fosse prevista uma penalidade de suspensão de 1 a 30 dias. Vejam, o administrador, ele tem uma margem de liberdade, né? Ele pode aplicar a suspensão de 1 ou até de 30, desde que, né, devidamente justificado, tá? Mas vejam que pode ser de 1, pode ser de 10, pode ser de 2, tá? Tem uma margem de liberdade. Então, essa é a diferença crucial entre poder vinculado e poder administrativo. Prestem atenção
todas as vezes que nós falarmos, tá, em conveniência e oportunidade, esses dois vetores, eles irão configurar aí a discricionariedade, essa margem de liberdade aí dentro do poder discricionário, beleza? Então, lembrem-se, se a questão trouxer, né, essa expressão conveniência e oportunidade, nós estamos diante aí de poder, né, discricionário, de discricionariedade administrativa. Prosseguindo aqui, o próximo poder é o poder hierárquico. Esse poder é que vai conferir ali, né, a possibilidade de organização, de estrutura, escalonamento da administração pública, dos quadros ali que fazem parte da administração pública. Então, vai organizar essa relação de hierarquia e subordinação. Tá? Então, dentro do poder hierárquico, o administrador, ele tem algumas faculdades, né? Ele dá ordens, ele fiscaliza se essas ordens estão sendo cumpridas, tá? Ele vai rever os atos que forem praticados aí por seus subordinados, ele vai delegar ou ele vai avocar funções, ele vai aplicar sanções e penalidades. Isso é, né, consequência do poder hierárquico, tá? Então, o poder disciplinar, ele decorre do poder hierárquico. Essa possibilidade de aplicar sanções disciplinares, né? Ela é em decorrência aí do exercício do poder hierárquico. E aí, gente, outro tema também bastante cobrado dentro da matéria aí de poderes administrativos é a diferença entre avocação e delegação de competências, tá? Então, para deixar mais simples aqui para vocês, a avocação, ela vai ocorrer quando o superior hierárquico, ele traz para si, tá? Ele busca ali uma competência que é de um subordinado seu, tá? E essa avocação, ela ocorre de forma temporária. Então, o superior, né, ele pega ali uma competência que a lei conferiu ao seu subordinado e traz para si, tá? De forma temporária e desde, né, que haja aí uma justificativa, tá? Então, é sempre do superior para o subalterno, né, para o subordinado. Já a delegação é quando o superior hierárquico, ele vai estender, né, as suas atribuições a um outro agente público, a um outro órgão que esteja na mesma hierarquia ou em uma hierarquia inferior, tá? E tanto a avocação quanto a alegação não podem se tratar de competências exclusivas. Da mesma forma que a avocação, a delegação também, ela ocorre de forma temporária, tá? Então, vai ser sempre aí de forma temporária. Então, vejam, né? Na delegação, o superior, né? Ele vai pegar ali uma atribuição sua e vai passar para um órgão ou agente público de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, tá? Na avocação, não. O superior traz para si uma competência, uma atribuição do seu subordinado. É sempre do maior para o menor, beleza? Então, vamos prosseguir aqui. Atos que não podem ser objetos, tá? De delegação e nem de avocação. A lei proíbe de forma expressa que competência exclusiva, decisão de recurso hierárquico e edição de atos normativos não podem ser objetos de delegação e nem tampouco de avocação. E a gente tem um mnemônico, né, para nos ajudar a memorizar aí quais são os atos que a lei veda a delegação e a avocação. Então, a gente tem competência exclusiva, edição de atos normativos e decisão de recurso administrativo, tá? Então, formou aí a palavra cenoura, tá? Esse mnemônico é muito conhecido aí por quem estuda poderes administrativos dentro do tema delegação e avocação, beleza? O poder disciplinar, gente, esse poder, né, a gente viu que ele decorre aí do poder hierárquico e é, né, a prerrogativa conferida aí à administração para aplicar penalidades não somente aos agentes públicos, mas a todos aqueles que têm um vínculo especial, né, que tem uma relação aí, um vínculo jurídico com a administração pública. Então, cuidado com isso na sua prova.
o poder disciplinar, ele não recai somente sobre servidores públicos, agentes públicos, mas também pode recair sobre particulares que possuem, né, relações jurídicas especiais com a administração pública. Quer um exemplo? Aluno de escola pública. O aluno de escola pública tem algumas faltas, né, que vão sujeitá-los aí à suspensão, até mesmo, né, à expulsão ali daquela escola, tá? Tudo isso, né, tem que ser oportunizado, contraditório e ampla defesa sempre, tá? Mas o aluno da escola pública, ele não é um agente público, mas ele está sujeito a punição ali, né, oriunda, né, fruto do poder disciplinar por ter uma relação jurídica especial com a administração. Mesma coisa, usuário de uma biblioteca pública, de um posto de saúde, o preso, né, o preso que está ali custodiado em estabelecimento prisional, ele tem ali uma série de condutas que podem configurar faltas e, né, tem respectivas sanções, tá? Isso também é fruto do poder disciplinar conferido aí à administração pública. Beleza? A diferença, gente, entre o poder disciplinar e o poder de polícia que nós ainda vamos ver é que o poder de polícia, ele aplica sanções de forma indistinta, né? Não é necessário que haja ali um vínculo jurídico entre o Estado e o particular, né? Entre a administração e o particular, tá? Essa é a diferença, porque no poder disciplinar é necessário, né, que haja essa relação jurídica. No poder de polícia, não, tá? Por exemplo, se você passar num radar acima da velocidade permitida, a multa chega. Qualquer um, né, que passar, não é necessário, né, que tenha um vínculo ali com a administração pública, tá? Isso é fruto do poder de polícia, a multa de trânsito. Agora, o poder disciplinar não, exige aí essa relação jurídica específica, ok? Então, a gente vai falar aí mais à frente do poder de polícia, né, que é um dos poderes mais cobrados dentro desse tema. O poder normativo. O poder normativo, também chamado de poder regulamentar, é a prerrogativa que é conferida à administração pública para editar atos administrativos gerais para fiel execução das leis. Então, a gente tem lá os decretos, né, regulamentares, que vão ali possibilitar que uma lei seja fielmente cumprida. Então, esses atos, né, frutos aí do poder normativo, eles são expedidos pelo chefe do poder executivo, tá? E visam aí, né, dar cumprimento aí a leis, tá? Não se confunde com lei, porque ele vem para regulamentar a lei. Se a lei deixa de existir, consequentemente, por ser um ato acessório, né, o decreto que regulamenta também, né, perde ali a razão de ser, ok? Agora sim, falando do poder de polícia. Gente, o poder de polícia, ele não se confunde com polícia, órgão de segurança pública, tá? Esse poder de polícia que nós vamos ver aqui é o poder de polícia administrativo. É a prerrogativa que a administração pública tem de limitar exercício de direito individual em prol do interesse da coletividade. Então, quando a administração pública ela não permite, né, que você estacione em qualquer lugar, às vezes temos ali a placa de proibido parar e estacionar, ela está limitando esse direito, nessa liberdade de locomoção, em prol de um interesse coletivo. Quando ela controla a velocidade, quando ela coloca ali semáforos, né? Quando ela coloca faixa de pedestre, quando ela limita a altura de imóveis, né? Tem determinados municípios, por exemplo, que o imóvel ele não pode ter mais que 3 pavimentos, né? Então, isso é uma limitação de um exercício individual, de um exercício particular em prol de toda a coletividade. Então, quando é exigido alvará sanitário para funcionamento de estabelecimentos ali, né, como restaurantes, lanchonetes, né, quando é feita ali uma fiscalização em um supermercado para ver se não tem mercadoria vencida, tudo isso é a atuação do poder de polícia. Então, não confunda, tá, a polícia administrativa aí com a polícia, órgão de segurança pública, lá do artigo 144 da Constituição. Ok? Então, olha só, o Código de Trânsito Nacional, ele define o poder de polícia como função da administração pública de limitar ou disciplinar direitos, regulando a prática de ato ou abstenção de fatos em razão do interesse da coletividade,
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, ao exercício de atividades econômicas que dependem de autorização e concessão, bem como aos direitos individuais e coletivos. Esse poder de polícia, ele tem algumas características, né? Então, ele vai incidir sobre direitos à liberdade, à propriedade, não retira o direito, ele apenas, né, vai definir a forma que esse direito deve ser exercido ou vai limitar esse direito, tá? Mas ele não vai retirar. Ele pode ser praticado de forma preventiva, fiscalizatória e repressiva, né? Quando há aplicação ali da penalidade diante de um descumprimento. Nós temos os chamados ciclos de polícia, né? São as fases aí do poder de polícia. Então, a gente tem a ordem de polícia, que seria o quê? A lei, né? Prevendo ali a limitação de um determinado direito, como, por exemplo, quando limita ali a possibilidade de construção de um imóvel em relação à quantidade de pavimentos, ou quando limita, né, a via pública, a velocidade de uma via pública. A gente tem o consentimento de polícia, quando você precisa, por exemplo, obter uma licença, né, para dirigir, você cumpre os requisitos, faz ali a prova de legislação, depois a prova prática e a habilitação lhe é conferida. Nesse momento há o consentimento de polícia. Depois nós temos a fiscalização, que é para ver se as condições, né, que foram impostas ali, as limitações fruto aí do poder de polícia, elas estão sendo cumpridas. E caso elas estejam sendo descumpridas, nós temos a sanção de polícia. Então, ó, a ordem, né, o preceito legal básico, toda limitação, né, ela é prevista em lei. Para quê? Para resguardar o interesse público. Nós temos aí, né, o princípio da supremacia do interesse público, ele que vai fundamentar essa limitação fruto do poder de polícia, tá? Então, sempre que houver um interesse particular em colisão com o interesse público, nós teremos aí a supremacia do interesse público. Então, a gente tem o Código de Trânsito Brasileiro, que vai conter normas aí gerais e abstratas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. E aí, depois a gente tem o consentimento de polícia, que vai conferir anuência ao exercício de atividade, como, por exemplo, né, licença para construir, alvará sanitário, licença para dirigir, tá? Então, a gente tem uma diferença, porque a licença, ela é um ato vinculado, né? A gente acabou de falar de poder vinculado. O que isso significa? O administrador, ele não tem muita margem de liberdade. Uma vez que forem cumpridos os requisitos, a licença, ela tem que ser, né, conferida aí ao particular. Então, se você vai lá, cumpre os requisitos ali para obtenção da licença para dirigir, a administração não pode te negar, falar, não, acho que você não vai ser um bom motorista, eu não vou te dar não, tá? Eu sei que você passou aí nas provas todas, mas eu não vou te dar não. Você preencheu os requisitos aí do CTB, mas não quero não. Ela não pode, tá, fazer isso. Por quê? Porque é um ato vinculado. O que ela pode fazer é conferir e, né, fiscalizar e aplicar sanção aí caso sejam descumpridas as condições, tá? Mas a licença não pode ser negada porque ela é um ato vinculado. Uma vez que os requisitos legais são atendidos, ela tem que ser concedida, diferentemente da autorização. A autorização é um ato discricionário. Exemplo, a autorização ali, né, para ter a posse de uma arma de fogo. São feitas várias exigências aí pela lei para obtenção dessa arma de fogo ali para ficar na residência ou no local de trabalho. Então, tem psicotécnico, tem que fazer um treinamento, tá? Tem que demonstrar idoneidade, né? Através de antecedentes criminais, enfim, uma série de condições. Uma vez que essas condições forem preenchidas, não significa que essa autorização ela será obtida. Por quê? Porque ela é discricionária. A administração vai avaliar a conveniência e oportunidade, portanto, né, podem ser preenchidas todas as condições e mesmo assim essa autorização ser negada. É isso que vai diferir, né, a licença da autorização. Depois a gente tem a fiscalização de polícia, né, que é a verificação aí das ordens para ver se essas ordens elas estão sendo atendidas, se as condições impostas estão sendo cumpridas. Então, né, quando a administração ela vai lá e coloca barreiras eletrônicas para verificar ali a velocidade, né, com que os veículos passam em determinado trecho, né, ela está fazendo aí essa fiscalização. E, né, por fim, nós temos a sanção, que é quando há um descumprimento aí da ordem de polícia, nós temos a aplicação de penalidades. Exemplo, né, multa de trânsito.
nós temos, né? Nós vimos os ciclos de polícia, agora nós vamos ver os atributos de polícia, tá? Então, em regra, gente, em regra, o poder de polícia, ele é discricionário, tá? Então, tem ali uma liberdade, uma margem de liberdade, né? Dentro da conveniência e oportunidade para que o administrador, ele decida perante o caso concreto, tá? A gente vai ter exceção da licença, porque a licença, ela é um ato vinculado, mas em regra, por isso que a gente fala que é em regra, né? Porque tem a exceção da licença, mas em regra, o poder de polícia, ele é um ato discricionário, tá? E aí lembrar aí dessa exceção da licença. Ele é autoexecutório, né? Ele possui autoexecutoriedade. Por quê? Porque não é necessário que a administração pública, ela recorra, né, ao Poder Judiciário, ela se vale aí, né, da interferência do Poder Judiciário para executar aí o poder de polícia. Então, se, né, um estabelecimento ele está descumprindo normas sanitárias, ele pode ser interditado, né? Ou um supermercado que vende ali mercadorias vencidas, aquelas mercadorias podem ser compulsoriamente recolhidas, tá? Não é necessário pedir autorização ao Poder Judiciário, porque o poder de polícia, ele é dotado de autoexecutoriedade. E aí nós temos, né, a coercibilidade, tá? A coercibilidade significa que os atos ali, né, as limitações do poder de polícia, elas são impostas, né? Elas são impostas ali, independentemente da vontade, da anuência aí do particular, tá? Então, a administração, quando ela envia uma multa para a casa de alguém, ela não quer saber, né, se aquele indivíduo concorda ou não. Tudo bem que tem o contraditório, ampla defesa, a possibilidade ali, né, de se defender, de demonstrar, né, porque todo ato administrativo ele tem presunção de veracidade, de legitimidade. Essa presunção é relativa, pode-se demonstrar o contrário. Não, a placa do carro é clonada, enfim, né, é possibilitada a defesa. Mas, enfim, a administração ela não quer saber se o particular ele concorda ou não com aquela multa, ela simplesmente envia a multa. Então, nós dizemos que o poder de polícia ele é dotado de coercibilidade. Vamos ver aqui, gente, uma questão, olha só. José estacionou sua moto em local proibido, de maneira que o agente público competente lhe aplicou uma multa prevista na legislação de regência. De acordo com a doutrina de direito administrativo, no caso em tela, a multa aplicada a José está baseada na prerrogativa da administração pública que decorre do exercício do poder administrativo. A, hierárquico, B, disciplinar, C, de polícia, D, normativo e E, regulamentar. Então aqui, né, gente, nós acabamos de ver multa de trânsito, né? Não tem um vínculo específico como ocorre lá no poder disciplinar. Então, é fruto aí, exercício do poder de polícia, ok? A2 aqui, ó. Quando o administrador público pratica conduta ilegítima, atuando fora dos objetivos de forma expressa ou implicitamente traçados em lei, trata-se de A, uso do poder, B, exercício do poder, C, aplicação do poder dever de agir, D, exercício do poder de polícia e E, abuso de poder. Então, olha só, ele atuou, né? Ele atuou praticando conduta ilegítima, atuou fora dos objetivos, ele atuou com desvio de finalidade, né? Desvio de poder ou desvio de finalidade, que é uma das formas de abuso de poder. Portanto, letra E. Ele abusou do poder na modalidade de desvio de poder, ou também chamado de desvio de finalidade. O juiz de conveniência e oportunidade pelo administrador público decorre do exercício do poder A, regulamentar, B, de polícia, C, discricionário, D, disciplinar e E, normativo, né? Nós vimos que todas as vezes que falarmos em conveniência e oportunidade, estamos falando de discricionariedade, né? Ou aí, poder discricionário, letra C. 4. Aplicação de sanção administrativa a pessoa qualquer do povo que descumpra normas de vigilância sanitária configura típico exercício do poder administrativo. A, disciplinar, B, regulamentar, C, hierárquico e D, de polícia. Olha só, aqui o enunciado da questão deixou bem claro que é qualquer pessoa do povo. Ela quis dizer que não tem, né, um vínculo jurídico especial com a administração, para que a gente não pudesse confundir aí com o poder disciplinar, tá?
mais uma vez aí, poder de polícia. Gente, dentro das matérias aí, dentro da matéria de poderes administrativos, o poder de polícia, ele tá, um dos mais cobrados, tá? Então, importante aí, né, que vocês memorizem bem os atributos, os ciclos de polícia, tá? E as possibilidades aí de sua atuação. Próximo, a possibilidade de avocação tem fundamento em qual poder administrativo? A avocação nós falamos, né, que é quando um superior hierárquico ele traz para si uma atribuição ou competência de um subordinado, de um subalterno, né, fruto do poder hierárquico, tá? Letra E. A competência que se reconhece ao executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos e para ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo uma relação de subordinação entre os servidores e seu quadro pessoal, recebe a denominação poder hierárquico, mais uma vez. Por fim, para a gente poder terminar aqui, tá, com essa dica aí de poderes administrativos, ó, para que a administração pública possa executar as tarefas que lhe competem e, entre elas, fazer prevalecer o interesse público ou privado, o ordenamento lhe confere poderes. São poderes administrativos, a de polícia, regimental não é, né, originário também não, nem tampouco punitivo, a letra A está errada. Originário não é, a gente arrisca, de controle também não tem essa previsão. Letra C, de controle não tem, nem regimental, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter na letra D, ó, regulamentar, disciplinar, né? Regulamentar o normativo, que é a possibilidade aí do chefe do Poder Executivo expedir, né? Decretos para fiel regulamentação de lei. Disciplinar, né? Possibilidade da administração pública aplicar sanções àqueles que possuem um vínculo jurídico especial com ela, o hierárquico, o escalonamento de funções, a organização aí da administração pública com hierarquia e subordinação, e de polícia, que é a limitação do exercício de direitos individuais em prol da coletividade, né, visando aí a supremacia do interesse público. Então, letra D. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês aí sobre poderes administrativos, tá? Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Nós vamos ter muito mais dicas para você que está se preparando aí para a guarda de Leopoldina. Eu aguardo vê-los em breve. Deixe seu like e comentário no vídeo. Até mais, bons estudos!